Olá pessoal, eu sou o Wagner do Clube do Tabuleiro de Campinas e hoje eu vou mostrar para vocês como é que se joga Atom ou Atom, não sei como é que se diz a pronúncia correta aqui. E esse jogo aqui, a nossa versão caseira do jogo, não é o jogo original, apesar que a gente tem o jogo original, porque a gente gostou demais desse jogo, a gente acabou comprando. Geralmente a gente faz isso, a gente faz a nossa versão caseira, testa. E se agradar, a gente acaba comprando o original. Se não agradar, pelo menos testamos o jogo. E a gente acaba ficando com ele também. Atom é um jogo para dois jogadores. Eu considero um dos melhores jogos para dois jogadores. Ele é um pouquinho amarradinho quanto ao que se precisa fazer no jogo aqui. E eu não vou fazer uma partida completa. Só quero explicar para vocês o que é o jogo, tá? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a nossa versão caseira, o tabuleiro foi feito com lona. Quem acompanha nosso canal e nossas postagens já deve ter visto vários jogos com essas lonas. Essas empresas de banner imprimem. A gente acha muito bom porque a gente coloca na mesa, fica esticadinho. E na hora de guardar é só enrolar. Para os marcadores, nós vamos utilizar essas fichinhas aqui que nós recebemos de doação. Eu não sei de que produto que é isso aqui, mas a gente recebeu um monte delas e em várias cores. Então a gente vai usar nas cores das cartas, que é laranja e azul. Então tá aí. Então aqui na tabuinha de pontuação a gente coloca uma de cada aqui. E cada jogador possui 40 cartas. Essas cartas elas são numeradas de 1 a 4. E existem 9 de cada. Então, 9 carta 1, 9 carta 2, 9 carta 3 e 9 carta 4. Na nossa versão caseira, a gente fez 10. A gente fez uma cópia a mais, porque na hora de imprimir lá já dava 10 de cada. Então, não tem diferença isso no jogo, tá? E eu vou explicar o tabuleiro. Atom, pessoal, é um jogo assim... Eu não sei dizer se ele é controle de área, porque qual que é o objetivo? Você possui 4 templos, templo 1, templo 2, templo 3 e templo 4. E você precisa ter maioria. Seria um controle de área, tá? Só que tem... Vocês vão ver que é meio amarradinho tudo isso aqui. E qual que é o objetivo do jogo aqui? Você conseguir 40 pontos. Primeiro jogador que conseguir 40 pontos vence a partida. Ter todos os marcadores nesses espaços amarelos, nos 4 templos, ou ter todos os marcadores nos espaços verdes nos 4 templos, ou ocupar qualquer um dos 4 templos, todos os espaços. Então, ou você faz 40 pontos, ou você preenche amarelo, ou você preenche verde, ou você preenche um templo só com as suas fichinhas. Apesar que vocês vão ver que é complicado fazer isso. Geralmente termina na pontuação. E como a gente fez uma carta a mais ali, a gente não termina no 40. O que a gente faz? A gente termina o jogo quando acabar a carta. Se passar dos 40 pontos, a gente volta aqui, 41, 42, 43 e por aí vai. Ok? Então, pessoal, o jogo... No nosso aqui, são 10 rodadas, porque a gente vai pegar 4 cartas. Como são 40 cartas, são 10 rodadas. No jogo original são 9 rodadas, porque são 9 cartas de cada, tá? Então a gente embaralhou e cada jogador vai pegar 4. Então eu vou pegar minhas 4 aqui, só que eu não vou... Eu vou colocar para cima só porque eu estou ensinando o jogo, tá? Mas na verdade isso aqui você não revelaria por enquanto. Então eu vou pegar 4 cartas e o jogador também pega 4 cartas lá. 2, 3, 4. Tá aí. Então essa vai ser a primeira rodada. Então isso aqui, novamente, essas cartas elas vêm para a mão e a gente vai ter que escolher em qual espaço desses aqui, ó, 1, 2, 3, 4, o outro jogador também tem lá, 1, 2, 3, 4, nós vamos colocar cada valor. No caso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a carta 3 no espaço 1, só que no jogo, quando a gente estiver jogando, eu faço isso, ó, eu escolho, coloco,
E o jogador faz a mesma coisa. Só depois que os dois jogadores colocarem, aí a gente revela. Aqui eu estou jogando aberto só para vocês entenderem o jogo. Mas isso aqui é tudo feito fechado, em segredo. Uma vez colocadas as 4 cartas aqui, 4 cartas lá, revela-se e vamos avaliar agora cada um desses casos aqui. Então, a carta colocada no espaço 1, ela vai dar ponto ao jogador. Mas o que eu vou escolher ali, aleatório, tá do outro lado lá. Aqui, tá aqui. Faz de conta que o jogador escolheu aquilo lá. Então, a carta colocada no espaço 1 vai comparar com a carta colocada no espaço 1 do outro jogador. No caso lá é 3. E no caso aqui é 3. Então, nesse caso, houve empate. Então, ninguém vai ganhar ponto. E se a carta aqui fosse 1? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Ó, eu vou mudar. Então, vou colocar 4 aqui. E pronto. Então, a minha carta aqui é 3 e o jogador lá colocou 4. Como a carta dele é maior, ele vai ganhar ponto. Quantos pontos ele vai ganhar? 4? Não, é a diferença. Então, 4 menos 3 é 1. E é o dobro da diferença. Então, ele vai ganhar 2 pontos. Então, ele vem aqui, no marcadorzinho azul, 2 pontinhos para ele. Então, essa é a primeira. E se tivesse acontecido isso aqui, por exemplo? 4 lá, 2 aqui. Ele ganharia ponto, porque a carta dele é maior. 4 menos 2 dá 2. O dobro, 4. Então, ele ganharia 4 pontos. E é assim que eu vou deixar. Ok? Então, esse espaço 1, ele dá ponto conforme a diferença de cartas dos jogadores. Aí você dobra o valor da diferença e está resolvido. Então, resolvemos a carta 1. Ok? Agora eu vou para o espaço 3. Aí você vai perguntar para mim, pera um pouquinho, e o espaço 2? Eu falei assim, calma. Se eu não explicar o espaço 3, vocês não vão entender o 2 nem o 4. Então, sempre que eu ensino esse jogo, eu vou direto para o espaço 3 para ensinar. O espaço 3, pessoal, ele vai definir, a carta colocada aqui define em quais templos eu vou tirar e colocar marcador, que é o que interessa no jogo. No caso aqui eu coloquei 3. Isso significa que eu vou poder colocar tirar marcador e colocar marcador nos templos 1, 2 e 3. E se a carta aqui fosse 1, seria só no templo 1. E se a carta fosse 2, seria no templo 1 e 2. Carta 3, templo 1, 2 e 3. E carta 4 aqui seria 1, 2, 3, 4. Muito bem. Por que eu vim para o 3? Agora eu volto para o 2 aqui. Aqui, essa carta ela define duas coisas. Primeiro, quem é que vai fazer as ações 2, 3 e 4 primeiro? Se sou eu ou se é o outro jogador. Então é a carta de menor valor aqui que vai fazer a ação primeiro. No caso aqui a minha é 3, a dele ali é 3. Empatou, aí você vai para a próxima. Essa aqui é 3, é 3. Vai para a próxima, essa é 3, ela é 2. Então ele faria a ação primeiro. Mas o que manda mesmo é essa aqui. Se der empate, você vai para a próxima. Se der empate, você vai para a próxima, tá? E então, voltando aqui, então a primeira coisa que define a carta colocada aqui é quem vai fazer a ação 2, 3 e 4, que seria ele lá. Mas faz de conta que sou eu, porque eu estou jogando aqui. Ela define também, a segunda coisa que ela define é que quantos marcadores eu vou retirar dos tabuleiros. Que tabuleiros? 1, 2 e 3. Lembra dessa carta aqui? E a regra é o valor da carta menos 2. No caso, eu coloquei a carta 3, seria 3 menos 2, eu ia retirar um marcador do adversário nos templos 1, 2 e 3 só. Por que 1, 2 e 3? Por causa dessa carta colocada no espaço aqui. Como no início do jogo não tem nada, eu não coloco nada. Agora vamos para essa que eu já expliquei, agora vamos para a última. Então lembre-se, essa carta define duas coisas. A ordem de quem vai jogar primeiro, quem vai fazer as ações primeiro, todas elas. E quantos marcadores você vai retirar do templo indicado por essa carta aqui. Tá? E aqui, esta carta indica quantos marcadores eu vou colocar no tabuleiro nos templos indicados por essa carta. No caso aqui é 3. Não existe formulinha nenhuma. Coloquei 3. E no caso a laranja, então ele vem aqui, 1, 2 e 3. E em quais templos eu vou colocar? Na indicada aqui. Templos 1, 2 e 3. Então eu posso colocar em qualquer espaço. Aqui, aqui e aqui.
Muito bem. Marcadores colocados nesse espaço com mais um, mais dois, vão dar ponto para você. Vai dar um bônus na fase de pontuação, que eu já vou explicar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um aqui, já que eu posso usar o templo 1, 2 e 3, eu vou colocar um aqui e eu vou colocar um aqui. Pronto. Muito bem, então eu já executei as minhas ações. Agora vamos analisar outro jogador lá. Então, lembre-se, esse aqui jogou primeiro porque eu estou ensinando, porque seria ele fazer as primeiras ações, tá? Então aqui, ele também colocou a carta 3 no espaço 3, significa que ele vai trabalhar nesses 3 templos só. Aqui, olha só, ele é o segundo jogador. O que vai acontecer? Lembra dessa carta aqui? Você retira marcador indicado nesse templo, que é essa aqui, ó. Você retira marcador indicado nesse templo. Então a fórmula é 3 menos 2, no valor da carta menos 2. Então 3 menos 2 é 1. Então ele vai poder retirar um marcador dos templos indicado aqui, que seria o templo 1, 2 e 3. Então ele vem aqui e retira. Então ele vai retirar daqui. E aonde que ele coloca esse marcador? Coloca no Vale dos Mortos, que é essa parte do tabuleiro que contém 8 espaços. Então, morreu ali. Eu já vou explicar sobre o Vale dos Mortos. E a última ação dele é colocar 2 marcadores nos templos 1, 2 e 3. Então ele vem aqui e ele vai colocar nesse espaço azul e ele vai colocar no mais 1 aqui. Então, acabou a rodada. Essas cartas são eliminadas. Eu não vou fazer a partida completa, tá, pessoal? Porque senão o jogo vai ficar longo. E eu não quero que o vídeo fique longo, apesar que ele vai ficar aí com uns 20, 30 minutos. Vamos lá. Começa a segunda rodada. Novamente, esse jogador pega 4 cartas, escolhe e distribui. Vamos supor que ele escolheu, já viu os valores lá e fez isso aqui. Então ele já distribuiu as cartas. Mesma coisa outro jogador. Ele pegou as 4 cartas, verificou os valores e decidiu colocar esta carta aqui, esta carta aqui, esta carta aqui, esta carta aqui. Feito isso, os 2 jogadores colocaram. Vamos revelar. E vamos analisar novamente. Eu vou fazer só mais uma rodada aqui para depois explicar o Vale dos Monstros. Vale dos Monstros não, Vale dos Mortos. Vamos lá. Vamos analisar novamente. Espaço 1, eu tenho carta 4. O jogador tem carta 4. Significa que nenhum jogador vai ganhar ponto nenhum aqui. Então, já foi resolvido essa carta aqui. No caso de empate, ninguém ganha nada. Aqui, lembre-se, essa carta ela define 2 coisas. Quem vai fazer a ação 2, 3, 4 primeiro e a carta de menor valor. Então a minha é 1, a do outro jogador é 2. Então significa que eu, como menor carta, vou fazer a ação 2, 3 e 4 primeiro. E agora olha só que interessante, pessoal. No espaço 3 eu coloquei a carta 4. Significa que eu vou poder trabalhar no espaço, no templo 1, no templo 2, no templo 3, no templo 4. Porém, essa carta indica quantos marcadores eu vou retirar. Só que a fórmula não é o valor da carta menos 1. Aqui no caso, o valor da carta é menos 2. Aqui no caso vai dar 1 menos 2 dá menos 1. Isso significa que eu vou ter que tirar um marcador meu. Então, reparem que, embora a carta 1 possa me garantir essas ações aqui, primeiro, eu tenho um problema. Que se eu colocar a carta 1 no caso, eu vou ter que tirar um marcador meu. E é o que aconteceu. Então, voltando para a regrinha. Carta colocada aqui define quem vai fazer primeiro. Eu coloquei 1, ele colocou 2, então sou eu. Carta colocada aqui indica quantos marcadores eu vou tirar nos templos indicados por essa carta. No caso, e a fórmula é valor da carta menos 2. Aí no caso dá menos 1. Então, eu vou ter que tirar um marcador meu dos templos 1, 2, 3 ou 4. Ou seja, dancei. Aí, para onde vem esse marcador?
Todo marcador retirado dos templos vai para o Vale dos Mortos. Vem para cá. Então foi resolvida essa aqui. Agora vamos resolver essa aqui. Essa carta indica quantos marcadores eu vou colocar nos templos. Então essa carta tira, essa carta coloca. Então são 2 marcadores nos templos 1, 2, 3 e 4. Então eu venho aqui, pego 2 marcadores, e eu vou colocar um aqui, e eu vou colocar um aqui. Isso aí. E não, vou colocar aqui porque eu ganho pontinho. Então está resolvido as minhas 4 cartas. Vamos resolver lá o dele. Então lá, aqui ele colocou no espaço 3, ele colocou a carta 1. Significa que ele só vai poder trabalhar nesse templo aqui, ó. Porque ela indica os templos que você vai trabalhar. Aqui no caso, ela colocou carta 2. Lembra da fórmula? É para você tirar o valor da carta menos 2. 2 menos 2 é 0, então ele não vai tirar nada. 2 menos 2, 0. Então ele não tira marcador nenhum. E aqui ele vai colocar um marcador no templo indicado por essa carta, no caso 1. Então ele vai pegar um azulzinho aqui e vai colocar no templo 1. Ele só pode se colocar aqui, então ele vai colocar aqui. Ok? Muito bem. E assim segue o jogo. Então vamos para a próxima rodada. Vai lá, essas cartas voltam. O jogo é isso o tempo todo, tá, pessoal? Agora eu vou explicar a pontuação, porque eu falei que eu não vou. Aí o que aconteceria? Esse jogador receberia 4 cartas. Esse jogador receberia 4 cartas e continuaria jogando. O que vai acontecer? Devido à carta 2 colocada aqui, que você vai retirando, esse espaço aqui ele vai preenchendo. Então vamos supor que retirou aqui, retirou aqui, retirou aqui, retirou aqui, o outro retirou lá, esse aqui retirou aqui. Vamos supor que aconteceu isso aqui. Então o jogador pegou, ou eu ou ele, e preencheu o último espaço, tá? E aí termina a rodada, no caso. Vamos supor que eu joguei, preenchi o espaço, o jogador jogaria e preencheria o espaço. Como o espaço está cheio, ele pode novamente tirar. Ele tiraria o meu, ou 2, sei lá, vamos supor que ele consiga tirar 2. Aí ele vem aqui, mas não importa. Uma vez encerrada a rodada, se todos os espaços estiverem preenchidos, que foi o que aconteceu, nós vamos pontuar. E agora vocês vão entender o porquê que esse jogo assim ele é bem amarrado. O que nós vamos pontuar, pessoal? Nós vamos pontuar os 4 templos e mais alguns itens. Então vamos lá. O primeiro templo, a gente vai pontuar... É sempre quem tem maioria, tá? Então aqui o azul pontua porque ele tem maioria. Aqui o laranja pontua porque ele tem maioria. Aqui o azul pontua porque ele tem maioria. E aqui o laranja pontua porque ele tem maioria. Então, aqui os pontos que ele vai ganhar, o azul aqui no caso, porque ele tem maioria, é baseado na diferença de marcador. Aqui ele tem 2 menos 1 do adversário, dá 1. Então ele vai ganhar um pontinho. Então ele vem aqui, um pontinho. Vamos supor que tivesse aqui, né, o marcadorzinho dele. Então, pontuamos o templo 1. Então, o templo 1 ele pontua a diferença de marcador. Quem tiver maioria, se não tiver maioria, não pontua, não ganha ponto nenhum. Ninguém ganha nada. Como o azul tem maioria, é a diferença de ponto. Então, 2 menos 1 do outro jogador. Então, daria um pontinho para ele que ele já marcou. O templo 2, ele pontua... Deixa eu só ver o que é o templo 2 aqui. O templo 2, quem tiver maioria... Aqui ganha 5 pontos. Aqui, ó. Quem tiver maioria ganha 5 pontos. Então, como é o laranja, ele vem aqui, 5 pontos para ele. Já empatou aqui. O templo 3, quem tiver maioria, ele ganha 1 ponto por marcador que ele tenha. No caso, ele tem 1, então ele vem aqui no azul e 1 pontinho. Se ele tivesse 2, ganhava 2. Se tivesse 5, ganhava 5.
E o templo 4, ele dá 3 pontos para cada, quem tiver maioria, lógico, para cada marcador colocado no espaço azul. Reparem que aqui ele não tem, quem ocupa o espaço azul é o jogador azul e não laranja. Aqui ele não tem, aqui ele não tem e aqui ele não tem, ou seja, ele não ganhou ponto nenhum por ter maioria, porque se ele tivesse, por exemplo, só dar um exemplo aqui, ele já ganharia 3 pontos por espaço azul, tá? Se ele tivesse isso aqui, por exemplo, aqui, aí e aqui, ele ganharia 3, 6, 9, 12 pontos, mas não foi isso que aconteceu, tá? Então, nós fizemos a pontuação dos templos. Agora nós vamos para as outras pontuações. Qual que é? Quem tiver maioria de marcador nos espaços negro nos 4 templos, ganha 8 pontos. Então, laranja tem 1 em todos os espaços negros. Só ele que tem. Então ele ganha 8 pontos só por ter esse marcador aqui. Então ele vem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não lembro se estava aqui no preto, mas vamos supor que está. Eu só estou ensinando. Por aí vai. Espaço com bônus vão ganhar bônus. No caso aqui, esse espaço bônus está em branco, está em branco, está em branco, está em branco, está em branco. Mas o azul tem um aqui que é um mais 1. Então o azul vem aqui, mais 1. E por último, então acabou a pontuação do Vale dos Mortos. Cada jogador vai ter que tirar 4 marcadores para terminar a pontuação do Vale dos Mortos. De qual templo? Se possível, um de cada. Como aqui não tem, no caso ele tem 1, tem 2 aqui e tem 1 aqui, ele retira, volta lá para o espaço comum. Esse aqui vai ter que tirar um de cada. Volta lá para o espaço comum. Não é comum ficar vazio, tá, pessoal? É que como eu estou ensinando, os valores foram baixos, mas normalmente sobra aqui. Esvazia-se o Vale dos Mortos, que volta para cá, este volta para cá, este volta para cá, e vão para a próxima rodada. No caso, essas cartas aqui já foram usadas, porque foram elas que ativaram o Vale dos Mortos. Então, vocês entenderam que Atom, ele é um jogo assim extremamente amarrado. Primeiro, você precisa saber as cartas que vêm para a mão. Segundo, como distribuir elas nesses espaços. Por exemplo, se eu colocar 1 aqui, é só o templo 1 que eu vou trabalhar. Se eu colocar o 4, eu vou trabalhar os 4. Pode ser interessante. Aqui, eu posso colocar 4 no 2, porque a fórmula aqui para eu tirar marcador é 4 menos 2. Então, eu tiraria 2 do adversário. Pode ser interessante. Ou colocar aqui, que de repente eu vou colocar 4 marcadores. Mesmo que ele tire, eu vou colocar o valor máximo de marcador. Eu posso colocar de repente uma carta baixa aqui, para ser o primeiro a fazer essas 3 ações. Eu posso colocar uma carta baixa aqui, para ganhar ponto. Entendeu? Então repare que só na colocação das cartas você tem um monte de variáveis aqui. E outra, você não sabe o que o jogador está colocando lá. Então você não sabe se ele colocou uma carta alta aqui ou baixa, se ele colocou uma carta alta aqui ou baixa. Então só na colocação das cartas, embora exista a sorte que venha das cartas, ele já começa, o Atom já começa a mostrar o que é aqui, logo de cara. Às vezes não vem carta boa, tá, pessoal? Às vezes não vem, não adianta. Às vezes vem 1. Aí você não tem o que fazer. É 1 e vamos que ver o que dá. E atrelado a essa escolha que você faz, você precisa também fazer a escolha onde você vai colocar. E isso, os marcadores, e isso depende da carta que você vai colocar no espaço 3 aqui. E da 4, né? Porque é onde você vai colocar. Ou da onde você vai tirar, que é a carta colocada aqui. De repente o jogador ele tá nessa situação aqui, ó. Vamos colocar o azul lá, que é o adversário. Deixa eu só dar um exemplo aqui, que é uma condição de final de jogo.
E isso já aconteceu, tá? Tá aí. Vamos supor que esteja nessa situação. Repare, lembra lá pela regra, se amarelo for completado nos 4 ou verde for completado nos 4, o jogo termina, o jogador vence. O jogo termina não. O jogador vence não. Vamos ver a pontuação. Vamos supor que ele esteja na frente na pontuação aqui e eu atrás. Ou seja, ele ia forçar na jogada dele completar isso aqui. Aí ele terminaria a partida. Entendeu? Então é interessante para mim colocar a carta, por exemplo, nos 4 templos e valor máximo para eu tirar isso aqui. Eu falei, não, eu não vou fazer isso aqui não. Então eu tiro, por exemplo, isso aqui. Tiro 2 marcadores daqui. Entendeu? Ou se não, todos os espaços amarelos também seria a mesma coisa. Então lembrando, todo marcador que retirado do tabuleiro, seja meu ou do outro jogador, vai pro Vale dos Monstros. Mas que mania de falar Vale dos Monstros. Vale dos Mortos. E uma vez completado o Vale dos Mortos, que pode ser até com uma ou outra peça a mais, dependendo do jogador, não importa. Completou, terminou a rodada, ou seja, eu fiz ação, ele já fez ação. Antes de pegar a carta novamente, vamos pontuar. E aí, aquilo que eu falei para vocês, pontua-se templo por templo, baseado aqui na diferença de marcador. Quem tiver maioria ganha 5 pontos. Aqui quem tiver maioria ganha 1 ponto por marcador. E aqui quem tiver maioria nos 4... não precisa ser em todos. Se você tiver um marcador aqui no azul e os outros não, mas você é a maioria no azul, então você ganha aqui ponto também. Além disso, os espaços negros, se você tiver maioria nos 4 templos, você ganha 8 pontos. Espaço com bônus, você vai ganhar ponto. E por final, a hora que terminou tudo isso, você vai precisar retirar 4 marcadores. Isso é regra, para esvaziar o Vale dos Mortos. Então você vai lá e você retira 4 marcadores seu, e o adversário também vai lá e retira 4 marcadores. Se não tiver 4 marcadores, tiver 2, retira 2. Isso aí não tem problema não. E o jogo continua. E as condições de final de partida é aquilo que eu falei para vocês. 40 pontos, no caso a gente não faz, a gente faz as cartas aqui, quando termina as cartas. E era aquilo que eu falei para vocês lá, pode terminar se todos preencherem amarelo, pode terminar se todos preencherem verde, ou se algum jogador conseguir preencher todos os espaços de qualquer um de um tempo, também é a condição de final de jogo. Atom, pessoal, ele é um jogo assim complicado, a gente já testou ele com muitos jogadores. E o que a gente teve que fazer, para vocês terem uma ideia? A gente fez essas cartinhas aqui, ó, que a gente coloca aqui em cada espaço, porque a gente já percebeu que o pessoal tem dificuldade em entender isso aqui. Que essa carta aqui vai ser a menor, vai dar ponto. Que depois a gente sempre pula para o 3 para ensinar que esse aqui determina quais os templos que você vai fazer as ações. Essa determina qual é o primeiro jogador e quantos marcadores você vai tirar, que é a formulinha carta -2. Aqui determina quantos marcadores você vai colocar nos templos. Então a gente fez essa colinha não só aqui, quanto do Vale dos Mortos, porque o Vale dos Mortos tem essa pontuação e mais aquelas outras lá que eu falei para vocês. Então é um joguinho assim que você precisa jogar 1, 2, 3 vezes para você começar a pegar o jeito dele. E esses jogos a gente acha interessante, porque uma vez que você pegou o jeito desse jogo, pessoal, é um jogaço. Eu considero Atom, embora seja um jogo para 2 jogadores, como um dos melhores jogos já feitos. E ele pode não ser conhecido, pode ser assim, meio abstrato, embora tenha o tema aqui, mas pra gente aqui, em termos de jogos, a gente conhece muito jogo, ainda a gente não achou um jogo para 2 jogadores que bata Atom. Existe outros aí, é lógico, talvez abstrato, que vocês vão encontrar por aí, por exemplo o Go, por exemplo, que também a gente considera muito bom.
Mas desses jogos mais euro, vamos dizer assim, que é mais comum a gente encontrar em loja, Atom é recomendação certa. Nas primeiras partidas você precisa entender a mecânica dele, a influência das cartas no que você vai fazer, a escolha dos templos, se vale a pena fechar o Vale dos Mortos em determinado momento. Se você vê que você está com problema de pontuação, se pontuar, você evita retirar marcador adversário. Por exemplo, colocando a carta 2 aqui, porque 2 menos 2 dá 0, então você não retira nada e você evita lá que pontue o Vale dos Mortos. Então tem um monte ele é meio assim intrincado. O Atom, ele é assim ele foi muito bem estruturado, esse jogo. Eu achei que o criador dele, ele pensou muito, mas pensou muito legal para fazer esse jogo, porque quando você pega dois jogadores que conhecem o jogo e jogam, a diferença da pontuação aqui é mínima, viu, pessoal? Vai. Geralmente define nas últimas 4 cartas. Mas aí você vai falar, mas espera um pouquinho, mas últimas 4 cartas. Mas não tem a ver com sorte no jogo? Tem a ver. Mas é apertado, a pontuação é apertada. E é um jogo que a gente recomenda muito. Então, esse aqui foi o vídeo. Eu não falei que eu não faria a partida completa. Enfim, o vídeo acabou ficando longo. Mas deu para vocês terem uma ideia do que é o Atom. Já é um jogo velho de estrada, não é um jogo novo. Eu acho que vocês vão ter, se alguém ficar interessado, vai ter problema para comprar, porque não sei se ele é produzido ainda. Mas para 2 jogadores é obrigação. E a gente sempre considera, o pessoal gosta, às vezes a gente faz outra versão caseira para o pessoal aqui. A gente fez um só com cor, deu certo do mesmo jeito. A gente fez um com umas crianças uma vez que era sapinho, que era um lago, eram 4 lagos e tinha lá pedra, matinho, laguinho, água, e no fim funcionou. O jogo funcionou do mesmo jeito. E elas jogaram. O interessante é isso, elas jogaram. Elas tiveram o mesmo problema que os adultos têm a jogar as primeiras partidas. Eles falam, nossa, mas quanta regrinha. Quanta opção do que fazer, E até entender o jogo. Uma vez entendido o jogo, nossa, aí você vai embora. E outra, não é um jogo demorado, tá? Aqui o meu vídeo ficou longo, porque eu tô falando demais. Mas é um jogo que em 30 minutos você joga ele, por aí. Se for 2 jogadores rápido, isso é mais rápido ainda. Então tá aí, pessoal, esse aqui é o vídeo do Atom, que é um jogo que a gente queria falar há muito tempo. A gente já fez a postagem no nosso blog, quem quiser ver imagens lá, a gente vai colocar, só acompanhar a nossa pagininha lá no Facebook do Clube do Tabuleiro de Campinas, que a gente vai colocar o vídeo, e a gente fez uma postagem dele no blog também. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das explicações, e quanto ao Atom, a gente sempre recomenda um jogo muito, mas muito bom, ok? Então um abração para todos vocês.